Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu, no nosso Point Teológico. É isso aí. Estamos aí para mais um review. Esta obra sensacional, comentário exegético de 1 Pedro, da editora Vida Nova. É uma autora, Karen Jobs. Olha, uma teóloga, né? Algo que não é muito comum, né? Uma área realmente dominada aí pelos homens. Muitos teólogos, poucas teólogas. Vou mostrar essa obra para você. Fique comigo até o final do vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Se você caiu aqui de paraquedas no nosso canal, se inscreva, faça parte da família Point, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. E você que já é inscrito, dá uma conferida aí, meu querido. Muita gente não está recebendo as notificações. Talvez você esteja inscrito, mas o YouTube desinscreve você. Ou você permanece inscrito, simplesmente ele desativa o sininho. Confere o sininho, você que já é inscrito. Por favor, confira aí se está ativado o sininho para você receber as notificações. Tá certo? Dá essa conferida aí. Dê o like, comente aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Compartilhe este vídeo aí com seus grupinhos do WhatsApp para você ajudar a engajar o canal. Então estamos aí com essa obra, né? Um pouco mais de... Quantas páginas? Vamos ver aqui. Uma obra sensacional. Cadê aqui a parte final? Uma obra de 406 páginas, né? Se for contar com essa questão aqui de índice, mais de 410 páginas. Vou mostrar aqui, rapidamente aqui, o que fala aqui na contracapa. Ó, neste importante comentário de 1 Pedro, Karen Jobs apresenta a sua própria tradução do texto grego e um profundo compromisso do significado da epístola, enfatizando a necessidade de se ler 1 Pedro à luz do seu contexto cultural. Além disso, Jobs ressalta a relação do cristão com a cultura e o lugar do sofrimento na vida cristã. Ela também apresenta uma nova sugestão sobre os destinatários originais da carta, destacando sobretudo os insights fornecidos pelo uso da Septuaginta na epístola e desafiando assim as suposições prevalecentes sobre a natureza do grego na carta. Do ponto de vista acadêmico, trata-se de um comentário primoroso e essencial para estudiosos do Novo Testamento. Em contrapartida, a obra não se restringe à academia, é acessível e indispensável a pastores cujo compromisso é pregar fielmente a palavra de Deus. Aí tem as declarações aí de outros teólogos. Você pode parar o vídeo. Então aqui a formação dela, PhD na Westminster Theological Seminar, professora da Cátedra Gerald Hawthorne de Novo Testamento, Grego e Exegese, professora emérita no Eton College em Illinois, é autora de vários livros, entre eles Inventation the Septuagint in Exegetical Commentary, de 1ª até 2ª e 3ª João, certo? Muito bem, vamos mostrar para você aqui algumas coisas. Eu já vou direto ao assunto, eu já pulo, né, essa questão aqui de transliteração do hebraico, né, transliteração do grego. Só não esquecendo, pessoal, né, que mais? Olha lá, reduções gráficas. As questões aqui tem um prefácio dela. Só não esquecendo, aqui nos comentários você tem aí o nosso Pix, se você deseja nos abençoar financeiramente com qualquer valor, você poderá fazer isso, tá certo? E se você deseja ser um apoiador fixo do nosso canal, também abaixo nos comentários, o prefácio da série Comentários Exegéticos, né? Se você deseja tornar-se um apoiador do nosso canal, aí embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5 você poderá nos abençoar, tornando-se um apoiador, você vai ser posto lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Torne-se um apoiador, nos abençoando em nome de Jesus. Então vamos direto, né? Pulando essa questão de prefácios, apresentações, blá blá blá. Olha, a introdução dessa obra, mais de 400 páginas, é uma introdução longa. Veja aqui, introdução a 1 Pedro, importância da carta, são mais de 60 páginas, tá? O apóstolo Pedro encerra sua carta com uma declaração sobre sua importância. Esta é a verdadeira graça de Deus, permaneçam firmes nela. 1 Pedro 5,12. Por 2000 anos, os crentes ao redor do mundo têm lido como palavra de Deus a carta que Pedro escreveu aos crentes do primeiro século da Ásia Menor. O apóstolo explica a importância do sofrimento de Jesus e como seus seguidores devem viver a sua fé.
A epístola de 1 Pedro tem sido corretamente descrita como a mais condensada síntese neotestamentária da fé cristã e da conduta que ela inspira. Martim Lutero descreve como um dos livros mais nobres do Novo Testamento. Um modelo de excelência, equiparado até mesmo com Romanos e o Evangelho de João. Olha, Lutero acreditava que essa carta continha tudo quanto o cristão necessitava saber. Olha, talvez sua relevância universal deva-se à apresentação que faz do Evangelho de Jesus Cristo como princípio fundamental segundo a qual a vida cristã é vivida em meio à sociedade incrédula dominante. Então, tem uma introdução longa, bastante longa, muitas páginas, mais de 60 páginas, como eu falei com você, certo? Vai abordar data, autoria apostólica, data e autoria apostólica ou pseudônima, seriam possíveis as duas? Ela vai abordar essa questão. Desafios à autoria petrina. Aqui o indício mais forte de 1 Pedro ser obra pseudônima tem se fundamentado em 4 pontos. Número 1. O grego da epístola é bom demais para ter sido escrito por um pescador galileu transformado em apóstolo. 2. O conteúdo do livro sugere uma situação na estrutura da igreja e na hostilidade social que reflete uma época décadas depois da vida de Pedro. São argumentos contra a autoria petrina, olha só. 3. Ela está apresentando, está dizendo que ela concorda, né? A carta de 1 Pedro apresenta uma dependência dos livros chamados deuteropaulinos e por isso deve ter sido escrito depois deles, o que levaria à datação de 1 Pedro para o final do primeiro século. E 4. O cristianismo só poderia ter alcançado essas áreas remotas da Ásia Menor e se tornado alvo de perseguição uma década ou mais após a morte de Pedro, no mínimo. Ó. Então, vou passando aqui. Separei outros textos também. Vamos mostrar o... Comigo até o final, eu vou mostrar também a evidência a favor da autoria petrina. Então, quem quer se aprofundar aí nessa questão de autoria aqui, ela traz bastante recurso, bastante conteúdo, destinação, né? Vou parar aí o vídeo aí para ler detalhes desses 2 parágrafos. Né? Como eu falei, é longa essa introdução. O que mais eu vou falar? Peregrinos, lá do Pentecoste, e a origem de 1 Pedro. Veja, ela está ainda, a autora, né? A colonização romana e a origem de 1 Pedro. Certo? Então ela vai até a página 62. Muita coisa, só de introdução. Aí chega no texto, exposição e notas. Olha lá, saudação à diáspora cristã da Ásia Menor. Né? Ok? Tem aqui uma introduçãozinha. Ele vai abordar o capítulo 1, versículo 2. Autor e destinatários. Vamos ler um trechinhozinho aqui. Aqui. Pode-se dirigir-se, melhor, Pedro dirige-se a seus leitores usando termos da tradição do AT, que os descreve como povo da aliança de Deus. Em sua saudação, ele aplica-lhes a linguagem pactual de 1. Eleição e 2. Diáspora, bem como 3 adjetivos empregados no Antigo Testamento grego para descrever Abraão, Moisés e os israelitas no Egito. Além disso, o apóstolo alude à antiga aliança consumada no Monte Sinai quando se refere à obediência e à aspersão do sangue. Olha. Embora defina a aliança na qual seus leitores têm parte como aliança firmada pelo sangue de Jesus Cristo. Conquanto use a forma padrão de carta helenística, Pedro se dirige mais detalhadamente a seus leitores, referindo-se a eles como forasteiros. É o termo aqui, ó, parepipidemoi, a gente escreve em grego aqui, translitera. Ao traçar uma analogia entre a diáspora judaica e a situação de seus leitores, a intenção de Pedro é dizer que eles devem ver a si mesmo como cristãos da perspectiva do povo de Deus da nova aliança, ou melhor, da antiga aliança, o qual era forasteiro nas terras para onde foram espalhados. Aí traz uma espécie de introdução aqui nesse trecho assim, desse box cinza. Uma introdução, não é o comentário em si, uma introdução ao comentário, certo? Ok, então vamos ver o texto propriamente dito aqui, 3 páginas, muita coisa, né? Aí começa, exegese e exposição. Olha lá, versículo 1, forasteiros, ela vai abordar. Tem forasteiros. A maioria dos intérpretes modernos entende que o tratamento dos leitores a Pedro como forasteiros seja uma metáfora para descrever o relacionamento do cristão com o mundo.
Em virtude da fé em Cristo, o céu é o lar e os cristãos, portanto, estão de passagem neste mundo como forasteiros. No primeiro século, o termo parepidemos, cujo plural é parepidemoi, era usado para designar alguém sem cidadania do lugar no qual residia, sendo, portanto, visto como forasteiro. A falta de cidadania significava que essas pessoas não usufruíam dos direitos e privilégios totais de cidadãos. Além disso, como estrangeiros, não se esperava que tivessem necessariamente os mesmos valores e costumes da sua cultura anfitriã. Por causa dessas diferenças, os estrangeiros eram quase sempre vistos com suspeitas e tidos como potencialmente subversivos para a ordem social estabelecida, atitude comum ainda hoje. Veja, olha só o versículo primeiro, vai comentando, é extremamente expositivo. Sem dúvida, vale a pena uma obra dessa. 3 páginas para comentar um versículo só. Olha, muita citação, citando aqui Leonard Copeland, um dos grandes teólogos aí do Novo Testamento. Mais uma vez citando Copeland, a teologia do Novo Testamento dele, teólogo alemão. Olha, forasteiro da diáspora, versículo 1, parte B. Olha só, ainda está no versículo 1, a parte do B do versículo. Ela vai designar agora lá, vai falar sobre o termo lá, diásporas. Ok? Muita coisa. Então vamos seguindo aqui. Mais 2 páginas, está no versículo 1 ainda. É muita coisa. Olha lá, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Para quem Pedro dirigiu a sua epístola. A diáspora endereçada na carta é em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, as regiões da Ásia Menor, onde residiam os destinatários originais de Pedro. As áreas referidas são majoritariamente regiões não evangelizadas por Paulo, nem por nenhum outro apóstolo conhecido, embora a existência de 1 Pedro tenha levado alguns a deduzirem a possibilidade de Pedro ter viajado por essas regiões. Paulo, em sua missão, evangelizou áreas da Galácia, mas se foram regiões do norte ou do sul, ainda é o caso de certa controvérsia. Certo? Aqui eu separei aqui o trecho, mais um trecho, onde ele vai falar, lá, fomos eleitos segundo a presciência, né? Presciência, segundo a presciência de Deus. Aqui, ó. Esse termo presciência que é muito, né? Que tem conceitos distintos entre arminianos e calvinistas, né? Vamos ver o que ela comenta, Karen. Na mente de Pedro, o atributo de Deus em destaque é a sua eterna presciência, que resulta eficazmente nas circunstâncias da história. Esses cristãos da Ásia foram escolhidos segundo a presciência, prognosis, não o mero conhecimento de Deus Pai. No Novo Testamento, a palavra ocorre em apenas mais um versículo referente a Jesus, que foi entregue à crucificação pela vontade e presciência de Deus, em Atos 2:23. A forma verbal, prognosco, ocorre 2 vezes no Novo Testamento, na voz ativa com Deus como seu sujeito, em Romanos 8:29 e 11:2. E tendo nas 2 ocorrências o povo de Deus como objeto dessa presciência. A forma como o Novo Testamento entende a presciência de Deus com relação ao seu povo não indica que Deus simplesmente os observa ou estava informando a respeito deles em algum momento anterior na história. Em vez disso, Deus os escolheu segundo Catar, ou em conformidade com seu plano e propósito muitíssimo antes de haver formado um povo para si mesmo. Em 1 Pedro 1:20, declara-se que o papel redentor de Cristo era conhecido de antemão, prognosco, por Deus antes da criação do mundo. Portanto, versículo 2 e 20 expressa os pensamentos correlatos que mesmo antes da criação Deus havia escolhido tanto o povo a ser redimido como o agente que o redimiria. A despeito de se aceitar ou não a ideia da eleição individual antes da criação, a questão essencial é que os cristãos estão na igreja não por mera decisão própria, mas por iniciativa de Deus que os tem chamado. Interessante, né? Ela procurou aqui fazer o meio termo, né? Não tomando partido totalmente nem do calvinismo nem do arminianismo. Você pode terminar de ler aí, ó, parando o seu vídeo, onde pode ler essa questão aí, certo? Muito interessante. Pela consagração do Espírito, ainda está no versículo 2 ainda. Ela para o propósito de obediência à expressão do sangue de Jesus, está no versículo 2, parte C. Extremamente, é versículo por versículo, gente, praticamente. É versículo por versículo, né?
Uma obra aí sensacional. Gente, sensacional, sensacional. Notas adicionais do capítulo 1, versículo 1. Né? A abertura da carta, consolação para o povo de Deus. Aí vai abordar o versículo 3 até o capítulo 2 e 10. Muita coisa a se dizer. Olha, muito interessante, muito interessante. Novo nascimento mediante a ressurreição de Cristo, está no versículo 3 do capítulo 1. Eu assim, me interessei em comprar também logo esta obra, porque eu vou iniciar com a graça de Deus no próximo domingo, na nossa igreja, um estudo, né? Uma série de mensagens. Eu vou estar pregando toda a epístola de 1 Pedro, versículo por versículo. Eu dividi a epístola em 5 mensagens, 20 semanas, 5 meses. Por 20 semanas, 20 domingos, eu vou estar pregando versículo por versículo dessa epístola. E vou começar a pregar agora no próximo domingo, nosso culto de ensino na nossa igreja. E sentindo o coração para corroborar os meus estudos, sentindo o coração de comprar esse comentário e certamente valeu muito a pena. Está num preço assim, quase 500 páginas, mas é capa dura, faz parte dessa coleção maravilhosa. Eu acho que, segundo as minhas impressões, eu acho que vale a pena, sem dúvida. É o primeiro comentário exegético aí do Vida Nova que eu compro. Eu ainda não tenho 1 Coríntios de Guardofí, nem o Apocalipse. Pretendo adquirir, vale a pena possuir essa coleção da Vida Nova. Uma obra vasta, tomara que eles publiquem, né, todo o comentário, assim como também estou fazendo a coleção do comentário Shed. Sem dúvida vale a pena essa obra. E interessante, né, essa teóloga, Karen Jobs, olha, extremamente acadêmica, PhD, professora de teologia, algo interessante que não é muito comum, né, é um campo realmente onde os homens predominam em sua maioria. E as minhas impressões esta, é uma obra sensacional. Estou muito satisfeito e pretendo continuar a coleção. Até agora tem 1 Pedro, 1 Coríntios, né? Apocalipse e o livro de Levíticos, né? Então tomara que eles lancem aí, de fato, todos os 66 livros aí da nossa amada Bíblia Sagrada. Dê o like aí, diz aí quais são as suas impressões. Eu gostei muito. Gostaria de saber aí se você pretende, se está no seu radar, se você pretende completar a sua coleção, iniciar, como é que você está, se você já tem as outras obras. Para mim, essa aqui é a minha primeira aquisição. Deus abençoe e até a próxima, queridos.